16º dia da Copa do Mundo do Catar, mais 2 jogos de oitavas de final, mais uma quartas de final resolvida. Hoje jogavam a Zebra Japão, que classificou em primeiro lugar no grupo com Espanha e a Alemanha, deixando a Alemanha fora da segunda fase da Copa do Mundo, contra a vice-campeã do mundo de 2018, a Croácia, que saiu em segundo no grupo, que tinha Bélgica e Marrocos. Marrocos saiu em primeiro. Deixaram a queridinha da imprensa bélgica, a grande geração bélgica, fora da segunda fase da Copa do Mundo. No outro jogo, Brasil voltava a campo, Brasil do Neymar contra a Coreia do Sul. Primeiro jogo do Brasil contra a Coreia do Sul em Copas do Mundo. Né? O Brasil já tinha enfrentado a Coreia do Norte em 2010, na estreia da Copa do Mundo 2010, 2-1, gols de Maicon e Elano. Tem até um relato desse vídeo que é muito engraçado, desse jogo, né, que é muito engraçado, porque a Coreia do Norte, que é totalmente fechada, né, ela transmitiu o jogo não ao vivo, né, como se fosse um VT, um compacto, e ela não mostrou os gols do Brasil. Então, pelo menos na época, os norte-coreanos acharam que a Coreia do Norte venceu o Brasil. O Brasil chegou a abrir 2-0, Michael, só no segundo tempo, né? Michael fez 1-0 aos 9 minutos, Elano fez 2-0 aos 21, e no fim do jogo a Coreia do Norte diminuiu para 2-1. Hoje já não sei, né? Hoje já tem um pouco mais de acesso lá, mas eu acho que na época os norte-coreanos acreditavam que eles tinham vencido a seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Em 2006, o Brasil enfrentou o Japão na fase de grupos, último jogo da fase de grupos de 2006, um time bem mexido pelo Parreira, entrou com um time mais ou menos misto. O Brasil fez a melhor partida daquela Copa do Mundo, ganhou de 4-1 do Japão. Foram as 2 vezes que nós enfrentamos equipes da Ásia, né, em Copas do Mundo. Enfrentamos naquela Copa também a Austrália que geograficamente pertence à Oceania, mas para a FIFA ela pertence à Ásia. Então hoje a Austrália joga pela Ásia, tá? Isso acontece bastante, essa mudança, porque a Austrália sempre ficava pelo meio do caminho, e não é o principal esporte da Austrália, é o quinto esporte na Austrália, mas é um país que está tentando um desenvolvimento muito grande, já chegou a sediar o Mundial de Clubes da FIFA também, né? Então eles tentam fazer o futebol ser um esporte mais, vamos dizer assim, divulgado lá. Então, para não cair sempre na repescagem, ficar fora da Copa do Mundo, chegou a perder um ano para a Argentina, um outro ano para o Uruguai, chegou a perder um outro ano para o México, se não me engano, não falha a memória. Então a Austrália sempre bate na trave, porque a Oceania não tem vaga direta na Copa do Mundo. Então transferiu direto para a Ásia, a Austrália. A Austrália hoje disputa a fase asiática, né, das eliminatórias. E é um fator diferente geograficamente falando, né? Um país da Oceania que na verdade não joga na Oceania, joga na Ásia. Mas enfim, também então nessa nova geografia o Brasil jogou com a Austrália, também mais um país asiático que o Brasil enfrentou em Copas do Mundo. Para efeito de estatística, o Brasil perdeu apenas uma vez uma equipe asiática, foi em 1999, e perdeu justamente para a Coreia do Sul, um amistoso lá em Seul, perdeu de 1-0. O Wolf saiu no finzinho do jogo só, 1-0. Jogo no meio-dia, Japão e Croácia. Foi um jogo animado, não foi um grande jogo, mas foi um jogo animado. A Croácia dos europeus não tem a grande intensidade, aquela intensidade, né, de marcação-pressão, de linhas próximas, de recuperação rápida, de transição rápida. É um time de mais cadência de bola, mas é um time muito técnico. E o Japão é um time que se soltou um pouco mais hoje, agrediu um pouco mais a Croácia do que vinha fazendo nos outros jogos, né? Lembrando que ele teve que sair atrás do marcador, teve que buscar resultado contra a Espanha e contra a Alemanha, então desgasta bastante o time, porque tem 2 seleções fortes. A Espanha já estava muito mexida no terceiro jogo, mas é a Espanha,
é uma das favoritas ao título, né, da Copa, e isso desgasta bastante a equipe, né? Diferentemente, por exemplo, de França e Brasil, que descansaram 100% do elenco e fizeram as duas melhores partidas das oitavas de final, foi realmente a França e o Brasil. Ainda não tivemos o melhor jogo da Copa do Mundo. É um jogo que você fala, nossa, esse aí é um grande jogo, vai ficar na história das Copas. Ainda não, mas já está começando a funilar e já está começando a melhorar um pouco o nível técnico das partidas. Japão e Croácia não foge a essa regra, também foi um jogo. Não tinha um grande favorito na partida, né? Se você analisar historicamente, Japão e Croácia estrearam juntos numa Copa do Mundo em 1998. Aliás, caíram no mesmo grupo. A Croácia até venceu o Japão, se não me engano, de 1-0. E foi a primeira participação dos dois países em Copa do Mundo. A Croácia é um antigo país da Iugoslávia, né? Um dos que formavam a antiga Iugoslávia. Ele conseguiu a separação no final dos anos 90, e em 98 nós tivemos a Iugoslávia participando da Copa do Mundo, a Iugoslávia que chegou até as quartas de final, até as oitavas de final, desculpa, perdeu para a Holanda nas oitavas de final, e a Croácia que chegou até a semifinal e acabou ficando em terceiro lugar naquela Copa do Mundo, time que tinha Jarni, Boban, Prozinek, Šuker, era um grande time aquele da Croácia, até então era o maior time da história da Croácia. Esse já conseguiu um feito maior, chegou numa final de Copa do Mundo, está novamente disputando umas oitavas de Copa do Mundo. O Japão saiu na frente, né, conseguiu o seu gol, conseguiu controlar bem o primeiro tempo. A Croácia chegava com perigo, como eu falei, foi um jogo bem animado, né? No início do segundo tempo, o Perisic conseguiu empatar, fez 1-1. E o jogo continua aberto para as duas equipes. Como eu falei, não existe um favorito para esse jogo. Se você olhar historicamente desempenho mundiais, lógico que a Croácia tem um desempenho maior que o Japão. A Croácia já foi 2 vezes semifinalista, 1 vez vice-campeã, 1 vez terceira colocada. O Japão nunca passou das oitavas de final numa Copa do Mundo, mas o Japão desde 1998 está aí participando de Copa do Mundo, né? E a Croácia também. Aí veio a prorrogação, 1-1, primeiro jogo de prorrogação na Copa do Mundo do Catar. Prorrogação também aberta para os dois lados, nenhum grande lance no jogo. Acho que na prorrogação os times ficam um pouco mais tensos, né? Porque não é nem a questão de você buscar a vitória a qualquer custo, porque pode ter um lance e você sofrer um gol, e na prorrogação é muito mais curto o tempo de reação, né? São 2 tempos de 15 minutos, então você já tem bem menos tempo para reagir. Então foi um jogo bem parelho, bem equilibrado. E aí terminou 1-1, penalidades máximas, primeiro jogo com prorrogação na Copa, primeiro jogo com pênaltis na Copa. Na Copa passada, a Croácia ganhou da Dinamarca nas oitavas de final, nas penalidades máximas. Eliminou a Rússia nas quartas de final, nas penalidades máximas. Ganhou da Inglaterra na prorrogação, 2-1, e aí acabou perdendo para a França na final da Copa do Mundo, 4-2. Mas não ganhou nenhum jogo no tempo normal na fase final, a Croácia. 2 jogos foram para pênalti e um ganhou na prorrogação. Mas o resultado é o do tempo normal. Então a Croácia conseguiu 3 empates e a derrota na final da Copa do Mundo. E já estreando na fase final, nas fases oitavas de final da Copa do Mundo, penalidades máximas para a Croácia. A Croácia segue a sua sina de não vencer jogo eliminatório na Copa do Mundo desde 1998. Disputa de pênalti sempre é complicado. Pênalti, muita gente diz que é loteria, muita gente diz que é tão importante que o presidente do clube tem que bater, né, a máxima do futebol. Eu acho que pênalti é o seguinte, pênalti é treinamento, além do treinamento, você tem que ter um emocional muito bom, principalmente em Copa do Mundo, né? Porque normalmente você vai bater um pênalti numa situação dessa de penalidade máxima num jogo eliminatório, só mata, sem ter tido 2 jogos, né, para ser o mata-mata, tudo. Então é muito complicado
você ter um emocional para isso daí. É pesado mesmo a Copa do Mundo, mesmo para aqueles seleções que não são as grandes favoritas, lógico que isso pesa bastante, né? Outro fator é o desgaste. O jogador que está mais desgastado fisicamente sente um pouco mais a perna pesada na hora de bater o pênalti. Isso também interfere bastante. Como eu falei, o Japão teve 2 jogos muito complicados com Alemanha e com Espanha em curto período. Então teve que virar 2 jogos contra 2 favoritas da Copa do Mundo. O desgaste é maior. Principalmente no segundo tempo, você tem que correr atrás do placar em segundo tempo. Depois que conseguiu a virada, teve que segurar o jogo, que também é um fator complicador, é um fator de desgaste demais do time. E aí vai bater o pênalti, o primeiro jogador experiente do Japão, o goleiro croata pega o primeiro pênalti. A Croácia faz 1-0, o segundo japonês perde o pênalti, o goleirão pegou de novo. Vai bater o pênalti o Japão, a Croácia faz 2-0. O 2-0 já começa a ficar um pouco mais pesado para o Japão. O terceiro pênalti o japonês conseguiu converter. A Croácia converteu o pênalti. Só que aí mais um japonês perdeu a quarta cobrança e a Croácia acaba se classificando para as quartas de final. Nas penais de massas, 3 defesas de pênalti de goleiro. Os goleiros estão levando vantagem em cima dos atacantes, dos jogadores de linha, né? Por enquanto. Foi a primeira decisão por pênaltis nessa Copa. O goleiro já pegou 3 pênaltis, né? Teve um croata que desperdiçou e chutou na trave. O terceiro pênalti croata ele chutou na trave. E o Chesney já pegou 2 pênaltis, né? E o Ochoa pegou mais um. Então, assim, os goleiros estão levando um pouquinho de vantagem. O Lloris chegou a pegar um pênalti na jogo das oitavas de final contra a Polônia, mas o juiz mandou voltar. Houve uma tripla invasão, além do Lloris ter andado bastante, ter se movimentado bastante para frente, o que não pode pela regra da FIFA. 3-1 nas penalidades máximas, Croácia classificada. Dentro da normalidade, assim como eu falei, não existia um favorito para esse jogo, mas dentro do que acontece nos últimos Copas do Mundo, né, a Croácia levava um pouco de vantagem, porque a Croácia é a atual vice-campeã do mundo. Né? A Croácia já chegou em 2 semifinais de Copa do Mundo, quando o Japão ainda não passou das oitavas de final. No jogo das 4, Brasil e Coreia do Sul jogavam. Volta do Neymar, volta do Danilo. Danilo jogou pela esquerda. Quando todo mundo imaginou o Danilo e o Neymar estão fora da Copa, eu sempre bati na tecla que o Neymar jogaria, o Danilo talvez não jogasse a Copa de novo, né? Pelos estilos de lesão, mas pela necessidade de jogo, o Neymar é muito mais necessário do que o Danilo. Embora, depois que ele perdeu o Alexandre e Alex Telles, em mais 2 jogos, em 3 jogos você perdeu 3 laterais. Aí o Danilo começou a passar a ser peça-chave nessa situação. Porque ele convocou 4 laterais, perdeu 3. Um dos laterais é o Daniel Alves e ele estava improvisando o Militão pela direita. Hoje, novamente, ele improvisou o Militão pela direita e o Danilo jogou pela esquerda. Para quem não sabe, o Danilo joga numa linha de 3 zagueiros na Juventus hoje pela esquerda. Ele que sempre foi lateral no Porto, no Manchester United, no Manchester City, desculpa. Hoje ele joga pela linha esquerda praticamente como um terceiro zagueiro, né? Então não é nenhuma novidade para o Danilo jogar nesse jogo. Não era um jogo onde teria uma equipe de marcação forte, uma equipe de transição rápida, uma equipe que apertasse e sufocasse o Brasil. Era um jogo mais solto. O jogo asiático é um jogo um pouco mais solto, um pouco mais frouxo, né? E um jogo um pouco mais leal. Então foi o ideal para o Neymar poder voltar, o ideal para o Danilo poder voltar. Já vi várias vezes discussões aí, e eu já até falei em outros vídeos de pessoas que torcem por lesão de jogador. Eu acho isso uma maluquice, mas uma coisa que é certa, e isso faz parte do cenário, não estou dizendo que tem que se fazer, mas estou dizendo que se faz muito, por exemplo, se o Brasil pega um Uruguai nessas oitavas de final, é certeza absoluta que os uruguaios vão caçar o tornozelo do Neymar. Isso aí não tenha nem dúvida. Né? Era o que ia acontecer mesmo. E contra a Coreia já não tem esse risco. Ah, mas você acha certo isso? Não é questão de ser certo ou errado.
A questão é, os caras vão fazer. Você acha que a Argentina não vai fazer isso se chegar na semifinal Brasil e Argentina? É óbvio que vão fazer isso. Sabendo que o Neymar está com o tornozelo machucado, é óbvio que vão caçar o tornozelo do Neymar o jogo inteiro, né? E o Neymar sabe disso, porque ele é caçado todo jogo, né? Então, não vão ser bonzinhos e falar que não, que todo mundo vai deixar o Neymar jogar livre, leve e solto, porque ele vai fazer o que fez hoje. Hoje ele foi eleito o melhor jogador em campo, né? Para muita gente que criticou, muita gente fala, não jogou nada, não tá jogando nada na Copa, o de pênalti eu também faço. Meu amigo, bom é você, né? Você que é o foda, né? Quem joga é ele, mas o foda é você, né? Quero ver lá bater um pênalti numa Copa do Mundo, na hora que o seu cozinho fechar, aí eu quero ver se você vai conseguir bater ou não. Porque falar, até papagaio fala. Né? Melhor partida do Brasil, como eu falei. O Brasil jogou mais solto, porque, como eu falei, a Coreia do Sul não é um time que marca fechado, que joga com linha de 5, linha de 4 fechado, dobra a marcação. Não, é um time que joga e deixa jogar. Foi facilitado, porque além do Neymar querer muito mostrar o jogo, o Brasil fez um gol muito cedo. 6 minutos de jogo, o Vini Júnior fez 1-0. Um belo gol do Vini Júnior. Né? Com 10, o Richarlison sofreu um pênalti. Neymar fez 2-0. 10 minutos, 2-0 Brasil. O jogo já estava mais tranquilo. Já começou o Brasil dominando o jogo. Mas 2-0 o Brasil ficou muito tranquilo. Depois, uma grande jogada do Richarlison, que fez embaixadinha com a cabeça, lembrando o Foca, né? É o Pombo, mas hoje lembrou o Foca que fazia embaixadinha com a cabeça. Ele conseguiu, fazendo as embaixadinhas num jogo de corpo, tirar o sul-coreano. Ele joga para o Marquinhos dá no Thiago Silva, que dá um passe primoroso para o Richarlison, que recebe e bate na saída do goleiro. 3-0 Brasil, eram 26 minutos de jogo, o jogo estava decidido 3-0, o Brasil já estava classificado, ainda saiu o quarto gol, com 30 minutos, o Paquetá, no cruzamento do Vini Júnior, o Paquetá entra quase na marca do pênalti, batendo de primeira bola na caída, no canto do sul-coreano, 4-0. 4-0, o Brasil estava tranquilo. Ainda perdeu alguns gols no primeiro tempo, com o Rafinha e com o Vini Júnior, mas estava garantido a classificação. No segundo tempo, o Brasil tocou a bola, não forçou o jogo, poupou o time, né? Porque quando você está com o resultado garantido, você não precisa correr desaceleradamente, né? Desesperadamente, desculpa. Você pode controlar mais o jogo, o ritmo do jogo, e foi o que o Brasil fez. E o Brasil teve chance de fazer o quinto gol, perdeu alguns gols, o goleiro sul-coreano pegou bola, o Brasil chutou para fora, errou o último passe, aquele detalhezinho final. Ainda deu tempo da Coreia do Sul fazer um gol, um belo gol, pancada de fora da área, muita gente na frente do Alisson, não tinha como ele pegar a bola, 4-1. O Tite tira o Danilo e põe o Bremer, improvisando o Bremer pela esquerda para poupar o Danilo. Já estava favas contadas. Tira o Militão, que já tem cartão amarelo. Lembrando que cartão amarelo só zera depois das quartas de final. Então, por enquanto, todo mundo vai com cartão amarelo. Quem se classificar para a semifinal tem os cartões zerados. Então, o Danilo já tem um cartão amarelo. Então, foi poupado. O Daniel Alves entrou no lugar dele. O Neymar também saiu para a entrada do Rodrigo. Favas contadas, 4-1. Não tem para que forçar mais o Neymar para tentar, né, correr o risco de lesionar o Neymar, piorar a situação. Então foi substituído. Ainda mostra a câmera o médico da seleção cortando a atadura no tornozelo dele. Ele jogou com botinha nos dois tornozelos. É uma precaução boa. Eu sei que muito jogador não gosta. O jogador não gosta de caneleira, fala que a caneleira atrapalha. Né? O jogador não gosta de jogar com atadura porque fala que tira a mobilidade, mas é uma segurança a mais, porque você não joga num piso liso, é terra. Terra normalmente tem os buracos. Às vezes você olha o gramado está lisinho, mas sempre tem um pouco um buraquinho aqui que pode oscilar um pouco o tornozelo. Tem entrada forte, tem dividida forte. Hoje tem mais ainda, porque o jogador está mais preparado fisicamente, tem um choque maior. Tanto é que o Neymar se machucou num lance desse, né? Não foi nenhuma maldade, mas foi uma dividida de bola forte que acabou sobrando para o Neymar o tornozelo. E ele, se tivesse um robotinho de esparadrapo, não teria acontecido uma lesão tão grave. Seria uma lesão, mas uma lesão um pouco mais tranquila.
Então, hoje ele jogou nos dois tornozelos. Mostrou ele tirando do pé esquerdo, mas o direito estava sem. Ele já tinha tirado do pé direito. Pode ter certeza que ele jogou com atadura nos dois tornozelos. Ainda deu tempo do Tite colocar o Everton no gol. Rogério Ceni tinha sido o primeiro goleiro assim a entrar durante um jogo de Copa do Mundo, sem ser lesão ou expulsão, né? E agora o Everton é o segundo goleiro brasileiro a entrar num jogo de Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, todos os jogadores entraram em campo. Então, esse ano puderam 26 inscritos, né? Os 26 atletas que foram para a Copa do Mundo jogaram algum minuto na Copa do Mundo. Faltava só o Everton. Hoje estava propício, 4-1 para o Brasil. Ele jogou 20 minutos ali. Não teve nenhuma defesa no jogo, porque o jogo já estava garantido. Mas teve participação na saída de bola com os pés, que o Brasil sempre faz. E ele tem uma qualidade de saída de bola boa, então ele participou disso daí, mas foi isso, foi mais para dar aquele peso sair. Ele era o único que não tinha entrado ainda, apareceu a oportunidade e o Tite fez essa menção aí, ficou legal, isso aí ficou bacana. Lembrando que em 2002 o Felipão usou, dos 23 ele usou 21 jogadores nas 3 primeiras partidas, só não entrou os goleiros, né? Só os goleiros Dida e Rogério Ceni não entraram naquela Copa do Mundo, todos os jogadores jogaram. Em 2006, o Rogério Ceni foi o primeiro goleiro brasileiro a entrar durante um jogo de Copa do Mundo. O jogo também estava 4-1 e também era com o asiático, era contra o Japão, só que era na fase de grupos. Talvez ele tivesse entrado contra Camarões, o Everton, só que o jogo não ficou propício para isso. O jogo estava 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, tanto é que fez um gol no final Camarões. Ainda bem que o Tite não fez naquele jogo, porque acho que sairia muito, muito manchado o Everton. Não que o Ederson teve culpa no gol, o gol não tinha como pegar, foi uma cabeçada muito forte, rápida, no chão, no canto do goleiro, não tinha o que o Ederson fazer, mas sairia como, tá vendo, entrou e tomou um gol na Copa do Mundo, tomou um gol por causa dele. Então, ainda bem que aconteceu isso, hoje ele não tomou gol, 4-1 para o Brasil classificado para mais umas quartas de final que vai se jogar na sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia, e às 4 da tarde, Holanda e Argentina, é o confronto da semifinal. Quem vencer esses jogos se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo na terça-feira que vem, dia 13, às 4 da tarde. Brasil jogou bem. Rafinha jogou muito bem hoje. Rafinha foi muito importante hoje. Vini Júnior fez gol. Richarlison jogou uma partidaça. Casemiro, como sempre. A defesa tomou um gol, mas foi segura, foi tranquilo. Militão e Danilo pelas laterais, tranquilo. Alisson fez 2 defesaças no jogo. Hoje ele foi exigido, né? Nos 2 primeiros jogos que ele jogou não foi exigido. O primeiro chute a gol com intervenção foi o Ederson contra Camarões. E hoje o Alisson foi exigido. Era um jogo mais tranquilo, porque a Coreia do Sul não é um time violento. Então estava perdendo o jogo de 4-0, mas não era um time que dava botinada. Muito pelo contrário, era uma marcação bem leal, bem tranquila. Talvez tenha sido até o melhor adversário que o Brasil podia pegar numas quartas de final. Todos nós imaginamos um jogo muito mais difícil do que foi. Acredito eu que o primeiro gol que saiu com 6 minutos tenha facilitado um pouco mais o jogo. Porque você sai na frente de um jogo eliminatório, o adversário tem que se expor um pouco mais. E o Brasil fez um gol muito cedo. E o segundo gol saiu logo quase em seguida, né? Um gol saiu aos 6, o pênalti foi aos 10. Então, assim, uma diferença muito curta para garantir o resultado 2-0. Se já não bastasse, saiu o terceiro e saiu o quarto, ainda com 30 minutos de jogo, já estava 4-0 para o Brasil, já estava definido o jogo. O Brasil jogou 30 minutos, poupou o resto do time, o resto do tempo. O Brasil jogou bem, não foi que parou de jogar, não. O Brasil continuou jogando, continuou tentando, só não precisava forçar mais o jogo, porque o resultado já estava garantido. E isso é muito bom, porque o Brasil poupou o time durante uma semana para esse jogo, poupou hoje no jogo, jogou 30 minutos depois, tirou o pé e segurou o resultado. Então já tinha entrado mais descansado do que a Coreia, que teve 3 dias de intervalo, e um intervalo pesado, porque a Coreia do Sul não jogou bem o primeiro jogo,
mas também foi mais demérito do Uruguai do que mérito da Coreia do Sul. No segundo jogo teve que correr atrás do resultado, quase conseguiu um empate, mas acabou perdendo para a Gana. E no último jogo, de novo teve que correr atrás do resultado, conseguiu a virada e a classificação, então o time chegou mais desgastado para essa partida. Sexta-feira, o jogo contra a Croácia está mais desgastada do que o Brasil. A Croácia que não poupou, porque também não conseguiu poupar, né? Empatou o primeiro jogo com o Marrocos, depois ganhou do Canadá, ganhou bem do Canadá, e o último jogo que fez contra a Bélgica teve que segurar a Bélgica o jogo inteiro, não pôde poupar o time. Hoje saiu desgastado, o Modric saiu desgastado, teve alguns jogadores que estavam bem desgastados no jogo, isso a gente percebe, tem pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro, né? Nós vamos ter terça, quarta e quinta, então 3 dias de descanso. É pouco descanso. O Brasil está na frente nisso daí. Faz diferença? Faz muita diferença no jogo de mata-mata, o nível de cansaço, mas isso é bom para o Brasil. É um jogo difícil? Todo jogo de mata-mata é difícil, jogo de Copa do Mundo é difícil. É lógico que a Croácia vai querer ganhar do Brasil, mas eles sabem que o Brasil é favorito. Acredita que vai ser mais difícil que a Coreia do Sul? Sim, acredito que vai ser mais difícil que a Coreia do Sul, porque a Croácia tem um nível acima da Coreia do Sul. É um time europeu, né? É um time que joga um pouco mais solto também que os outros europeus. Não é um time que faz marcação muito dura. Não é um time que tem uma marcação pressão muito forte. É um time que tem as linhas muito espaçadas e não é um time que tem uma intensidade muito alta. A intensidade da Croácia é mais baixa, mas é um time habilidoso, um time que tem um toque de bola muito bonito e se bobear, os caras conseguem complicar o seu jogo. O goleiro deles é muito bom, muito forte, tem um zagueiro muito bom, meio campo maravilhoso, tem o Perisic no ataque. Falta a eles um goleador, né? Não tem aquele goleador, aquele cara que faz a diferença, mas é um time perigoso para o Brasil, sim. Vai ser um jogo difícil, mas aquilo que eu falei, faltam 3 jogos e nós vamos ser hexa, tá? Pode garantir, pode confiar. Nós vamos se classificar na sexta-feira e vamos fazer a semifinal do dia 13 de dezembro. E dia 18 nós vamos estar lá no Luzeio para fazer a final. E vamos ser hexa nessa Copa. A gente tem que torcer, tem que confiar, né? E eu confio que nós vamos ser campeão. Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até amanhã.